Que Jesus continue nos envolvendo neste ambiente de paz e de serenidade. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a psicografia e a psicofonia. Vocês já vão começar hoje, né, Sueli, treinar a psicografia? Então, vamos saber um pouquinho. Eu sei que vocês já sabem, né? Mais um toque aí. Bom, em primeiro lugar, né, a psicografia e a psicofonia são atos mediúnicos. A psicografia, né, como o próprio nome fala, o psico é do psiquismo, a grafia é a escrita, né, através, claro que, do psiquismo do médium, mas impulsionado pelo psiquismo do espírito. Então, na realidade, o médium vai escrever aquilo que o espírito quiser, né? Mas sabendo que mediunidade é um ato conjunto mesmo, não tem como você separar muito, porque são duas almas que estão ali, a do desencarnado e a do encarnado, né? A psicofonia, fonia vem de fala, né? É a fala, né, que o espírito, ele, dadas as suas condições de espiritualidade, ele não pode falar, porque ele não tem a materialidade, ele precisa, vamos dizer assim, de um aparelho fonador, ele não é capaz de expressar a sua fala, a não ser que um médium audiente possa captar, senão é impossível. Então, o médium vai, como que, emprestar, né, o seu aparelho fonador, e o espírito vai se expressar através dele. Ou ainda via intuição, que é o que nós vamos ver, ele dá a ideia e o médium vai falar. Né? Bom, isso é a psicografia e a psicofonia. São atos mediúnicos através da escrita e através da fala. Na época de Kardec, ele usou muito a psicografia, porque a psicografia ela tem uma vantagem sobre a psicofonia, porque o texto está registrado ali, você pode rever depois, quantas vezes você quiser, corrigir, analisar, fazer crítica. A psicofonia, se for, tem que gravar, que é uma possibilidade também, né? Há pessoas em reuniões mediúnicas que gravam a psicofonia para depois fazer a análise do texto. Lembrando que sempre, gente, a análise é importantíssima no ato mediúnico. Né? Nós precisamos parar com essa mentalidade que, às vezes, inconscientemente nós temos. Foi o espírito que falou. E ponto. Como se tudo que o espírito fala não fosse passível de análise e de crítica. Né? O espírito desencarnado é um espírito como nós mesmos. Tem as facilidades, tem as dificuldades, tem as suas ideias, tem as suas crenças, e passíveis todas elas de serem questionadas. Então, nós vamos ver o tipo de mediunidade psicofônica e psicográfica. Então, a primeira é intuitiva. A intuitiva, como o próprio nome fala, o médium ele vai captar a ideia do espírito via intuição. Então, é mais ou menos assim, o espírito se aproxima do médium, ele tem a faculdade, né, ele tem a sensibilidade, ele tem aquele desdobramento, aquela expansão do seu perispírito, que vocês já estudaram, o espírito ele tem essa possibilidade de expansão. Aí o desencarnado se aproxima dele, há aquele intercâmbio fluídico entre o encarnado e o desencarnado, aquela mescla de ideias. Aí o desencarnado vai passar via intuição a ideia que ele quer passar. Então, vamos imaginar que o desencarnado se aproxima do médium e vai passar a ideia para ele: olha, eu estou muito doente. E o médium vai captar essa ideia via intuição e vai falar ou escrever. Quando ele escreve, nós falamos que é a psicografia intuitiva. Quando ele fala, é a psicofonia consciente. Por que é consciente? Porque o médium está sabendo de tudo. Ele é até o filtro, ele pode até mudar as palavras, né?
E é sempre assim mesmo. O espírito dá a ideia, Ele não vai ditando palavra, igual um professor faz na escola para o aluno. Vou te fazer um ditado, hoje nem usa mais, né? Ele não faz ditado, ele dá a ideia e o médium vai transformar essa ideia no texto escrito ou no texto oral. Quando é o texto escrito, psicografia intuitiva. Porque ele tem toda a clareza da ideia e ele transcreve conforme o seu repertório cultural, conforme o seu vocabulário. E quando é psicofônica, a mesma coisa, ele dá a ideia e o médium fala de acordo com o seu repertório cultural, com o seu vocabulário, ele vai transmitir a ideia. Psicofonia consciente. Então, tanto na psicografia intuitiva como na psicofonia consciente, o médium ele está lúcido. Ele sabe tudo o que está acontecendo. Aí já vem também a grande responsabilidade para o médium, né, com as palavras que ele vai usar, com o seu vocabulário, evitando termos chulos, porque às vezes o espírito até dá a ideia de um termo inadequado, mas você é dono daquele momento, você que está passando, você é um intérprete, você pode substituir por outro. Você não pode mudar a ideia dele. Se ele está com raiva, tem que dar manifestação disso. Mas você tem que usar as palavras adequadas, né? Bom, depois tem a semiconsciente. O nome mesmo já está falando, semiconsciente. Na psicografia semiconsciente, que a gente chama também de semimecânica, o que acontece? Porque na psicografia, o espírito se aproxima e ele pode dar ideia, igual na psicografia intuitiva, ele dá ideia via cérebro, o cérebro capta, o cérebro do médium capta e escreve. Quando é na semimecânica, ele dá como se fosse um impulso no braço da pessoa, mas esse impulso também é via cerebral, e aí o médium vai escrever, ele tem aquele impulso, né, aquela vontade quase que mecânica, mas ele também está com o domínio daquela situação. Por isso que se chama semimecânica, porque não é totalmente mecânico, ele pode parar de escrever se ele quiser. Né? Ele que vai dar o tom ali da palavra, da escrita, né? No caso da escrita, ele não está sob o influxo total do médium via motora, né? Que seja o braço direito ou esquerdo. Tem médium que faz até com os dois. Aquele Gaspareto que pintava, ele pintava ao mesmo tempo com as duas mãos, ou os dois pés, né? E acontece às vezes a pessoa ser destra e escrever com a mão esquerda. Esses são casos mais raros, né, gente? São casos mais raros. Então, a psicografia semimecânica é essa. Há aquela ideia via cérebro e o impulso mecânico também na mão, né? Na mão que vai escrever. Lembrando também que até esse impulso motor aí também tem que passar pelo cérebro, porque o cérebro comanda tudo, né? E a psicofonia semiconsciente, também o espírito se aproxima, ele vai dar a ideia do seu texto, o que ele quer, né? Mas o espírito, o médium, ele tem assim quase que aquela fluidez do texto que ele vai falar. Porque o texto vem bem assim mais tranquilo do que quando é via intuitiva. Nesse caso, só lembrando, é psicografia semimecânica e psicofonia semiconsciente. Por que semiconsciente? Porque o médium tem domínio parcial, vamos dizer assim. Algumas ideias vêm assim quase que de chofre mesmo, né? Se depois o médium for parar e falar, nossa, eu falei aquilo, né? Parece que no impulso. A mediunidade inconsciente, que é a psicografia mecânica e a psicofonia inconsciente. Então, essa que é a mais complicada, é mais rara, é mais difícil.
Mas ela acaba tendo, quando genuína mesmo, ela acaba sendo, vamos dizer assim, mais autêntica. Por quê? Porque não tem muito a censura do médium, nem a censura nem a interferência. Ela vem bem transparente mesmo. Na realidade, não é que o médium não tenha domínio sobre o que está acontecendo, porque isso nunca existe. Porque se o médium não tem domínio daquilo que está acontecendo, ele está refém dos espíritos. E isso seria uma situação até bastante constrangedora para o médium. Mas há um afastamento maior do espírito, né? Ele está no comando, vamos dizer assim, à distância, né? O André Luiz cita muito bem isso. Ele dá aquela afastada, e aí o espírito, ele transmite mesmo, quando é psicografia, via essencialmente mecânica. Então, é como se ele já impulsionasse o braço da pessoa, a pessoa pega a caneta ou lápis e escreve. E ele não está registrando no consciente o que ele está escrevendo. Ele não sabe o que ele está escrevendo. Não passa, pelo menos no nível do consciente, naquele momento. Mas, como espírito, ele está sob o comando. Ele pode estar, como ele pode não estar, se ele confia muito naquele espírito que está ditando, que está escrevendo. Ele pode até, vamos dizer assim, dar uma voltinha, fazer outra coisa e deixar que o espírito escreva. Mas se acontecer alguma coisa assim, ele vai retomar, né? Mas isso não significa que esse médium não tenha responsabilidade. Tem também. Mas como é como se ele emprestasse mesmo o corpo. Vou te emprestar minha mão, você escreve o que você quiser. Aí a comunicação fica mais genuína, mais autêntica. Por quê? Porque o médium não está intervindo muito naquele processo. E quando é via oral, né, da psicofonia, que é a psicofonia inconsciente, também é o mesmo processo, só que aí é da fala agora. Aí terminou a comunicação, o médium ele não registra o que foi falado. Ele não sabe. Ele não sabe. Ele não se lembra. Em espírito ele sabe. Mas como ele não estava naquele momento sob o comando, ele não registra. Então ela fica bastante autêntica. Esse caso, gente, da psicofonia inconsciente ou da psicografia mecânica, está cada vez mais distante, né? Os espíritos mesmo falam que uma tendência maior é para que tudo seja da intuição. Mas é claro que a intuição ela tem muita interferência do médium. E o médium, para isso, para que ele seja um melhor médium, precisa de tudo aquilo que nós já estamos estudando há algum tempo, né? A disciplina, a educação, a evangelizar, a educação mediúnica que eu falo, né? E a outra também, né? O equilíbrio. E aquele esforço do médium para sempre estar melhorando, para que a sua intuição seja também cada vez mais autêntica, né? E os casos de mediunidade inconsciente está cada vez mais distante. Por quê? O que a gente, assim, eu penso que talvez seja isso, daquilo que eu estudei, mas o que eu vou falar não tem nenhuma fonte bibliográfica assim definida. São análises, né, sujeita a análise de vocês também. O inconsciente, ele foi usado nos tempos primeiros porque aí pegava a mensagem mais autêntica. Mas, na medida que todos nós vamos nos esclarecendo, nos estudando, hoje o cabedal de conhecimento que todos nós temos em relação à doutrina espírita, as comunicações são maiores. Então, nós precisamos também de ter o estudo e a responsabilidade maior. Então, a mediunidade está cada vez mais caminhando para a intuição, porque também todos podem ter. Basta nós queremos, nós desenvolvemos na nossa sensibilidade, a nossa acuidade mediúnica, esse nosso esforço de captarmos mesmo o nosso companheiro desencarnado que está ao nosso lado. Agora, é evidente que, quando é via intuição, o repertório do médium está muito interligado.
Daí nós não podemos falar que nesse tipo de comunicação, tanto na intuitiva, na psicografia intuitiva ou na psicofonia consciente, há uma interferência maior. Não dá muito para você falar isso é exatamente do espírito, isso é exatamente do médium, porque é um intercâmbio. Eu gosto sempre de dar o exemplo assim. Vamos imaginar que entrasse aqui agora uma pessoa estrangeira. Alguém falasse em japonês, por exemplo. Uma língua que, para nós aqui, eu acho que é bastante difícil, né? E aí nós não falamos em japonês. Se ele falar aqui, falar, ninguém vai entender. Aí, de repente, alguém fala, não, eu conheço a língua, eu vou fazer a interpretação para vocês do que ele está falando. Então, o intérprete da outra língua, ele não vai traduzir palavra por palavra, mesmo porque uma tradução assim é pobre. O que o intérprete, um bom intérprete, vai fazer? Ele vai ouvir e vai explicar na língua portuguesa, procurar ser o mais fiel possível daquilo que o japonês falou, mas ele vai traduzir adequadamente na língua portuguesa. Então, assim é o médium da psicografia intuitiva ou da psicofonia consciente, é isso que o médium vai fazer. Ele vai captar a ideia do espírito, ele não precisa falar palavrinha por palavrinha, porque não é assim que acontece. O espírito não chega perto do médium, nesse caso, e fica assim, fala isso, fala aquilo, fala... Não, e a gente vai escutando e vai falando. Ele passa primeiro, ele se aproxima, principalmente quando é um espírito com maior dificuldade, ele dá a vibração das suas sensações, que ele não as tem mais, mas ele conserva no seu perispírito, daquilo que ele sofreu, daquilo que ele viveu. O médium vai captar aquelas sensações, vai tentar captar a ideia do espírito e vai traduzir isto em palavras, ou escrita, dependendo, se for psicografia, é através da escrita. Se for psicofonia, é através da palavra. Então, ele não vai falar palavrinha, por isso que o médium, primeiro, ele precisa concentrar, né, procurar isentar das suas ideias e fazer esse papel. É uma tarefa difícil? É. Mas tudo que exige treino e aprimoramento. E não é nada impossível, né? No semiconsciente, na psicografia semiconsciente, ou na psicofonia também semiconsciente, fica meio misturado. Algumas coisas vêm assim meio de chofre, quando o médium vê, ele já falou, e algumas coisas ele vai fazer esse papel de intérprete. No inconsciente, vai fluir, vamos dizer, melhor, mas isso não isenta a responsabilidade do médium. Eu já ouvi algumas pessoas que falar, eu falei tal coisa porque eu sou inconsciente, eu não sei de nada. Sabe sim, querido. Você não abandonou o seu corpo, nem pode abandonar, deixar a deriva de um espírito para que ele faça o que ele quiser, né? O médium só faz isso quando ele tem garantia mesmo de que, vamos dizer assim, é um espírito de luz, né, um espírito esclarecido. Só para lembrar, o Chico Xavier, quando escreveu aqueles 5 romances clássicos, né, Ave Cristo, Paulo Estevam, Renúncia, há 2000 anos, 50 anos depois, ele conta que, primeiro, né, era um trabalho de uma preparação muito difícil com os espíritos e o médium. Depois, os espíritos desdobravam o médium, ele visitava aqueles lugares, como se ele estivesse vivendo aquilo, ou como se ele estivesse assistindo a um filme, e aí depois, então, era todo o trabalho da escrita, que no caso do Chico era a psicografia inconsciente. Mas inconsciente dessa forma, gente, ele já tinha visitado os lugares, ele já tinha vivido aquilo, ele já tinha assistido como se estivesse assistindo a um filme, e depois, então, vinha todo o trabalho de Emmanuel, no caso, né, que era o espírito, para que ele pudesse escrever com maior fidelidade. Então, é isso aí, né, Sueli? Estamos aprendendo, estamos nesse esforço.
realmente a tarefa mediúnica ela se torna um pouco difícil para o médium, no momento em que ele fica com aquela história, ai, mas será que sou eu? Será que a ideia é minha? Será que essas palavras são minhas? Então se tranquilizem da seguinte forma: todo ato mediúnico ele também está misturado com o processo anímico. Não tem como, né, alguém se aproximar de mim, pedir para eu dar um recado e eu também não dar o meu colorido. Porque isso está muito interligado. Da mesma forma que quando o espírito se aproxima do médium, ele também vai usufruir das nossas vibrações e daquela nossa mentalidade. Daí a responsabilidade do médium. Principalmente quando se aproxima dele espíritos sofredores, espíritos muito compromissados, endividados, com vontade de vingança. Então, aproxima um espírito de mim, por exemplo, com muita ideia de vingança, o que eu tenho que fazer naquela hora? Já harmonizar o perdão, porque se eu falo assim, é mesmo, penso assim, ele está certo, ele tem que vingar, aí vira essa mescla de ideias, né? Daí o papel do médium, do estudo, antes de vir para a reunião, né? A mentalização, enfim, aquele autoconhecimento para saber, porque vai chegar um momento que o médium vai saber claramente, isso é meu. Não, eu tenho certeza que isso não é meu, é do espírito. Eu posso até comungar com essa ideia dele, porque isso acontece, né? Às vezes não chegam as pessoas perto de nós, ai, Marlene, isso assim, assim, e eu comungo com a ideia da pessoa, e no fim a gente está conversando, e as ideias estão emaranhando, né? É como se a minha ideia fosse para a dele, a dele fosse para a minha. Isso acontece no nosso relacionamento com as pessoas. Às vezes é o contrário, nossa, eu não gosto daquilo que ela está falando para mim, eu estou me sentindo bem, e ele também pode não gostar das nossas vibrações, no caso. Mas é um aprendizado e é um esforço que vocês já vão iniciar e vão fazer isso muito bem, se Deus quiser, né? Porque existem muitos espíritos que eles precisam da aproximação para que eles sintam o nosso fluido vital, essa materialidade, porque muita gente, mas a espiritualidade não podia fazer isso lá. Pode e faz. Mas existem espíritos que precisam dessa aproximação nossa. Então, quando a gente sente mal com a aproximação de um espírito, dá dor de cabeça, dá enjoo, dá vontade, aquela sensação de ânsia, né? ou depressão, vamos pensar assim, eu estou ajudando um espírito, um irmão meu que está em sofrimento, que eu estou dividindo com ele essas sensações. A hora que terminar a reunião, uma reunião bem dirigida, o que vai acontecer? O médium vai estar melhor e o espírito também. Né? Que Jesus nos abençoe sempre nessa tarefa, né? E que todos tenhamos essa disposição.